Os Kryptonianos são uma raça extremamente poderosa, o que inclui, obviamente, o Superman. Mas tem um Kryptoniano que se destaca dos demais, e ele é o Riel, ou Hel, chame-o como preferir. E se você quiser conhecer o provável Kryptoniano mais poderoso, que conta com um arsenal de poderes como telecinese, telepatia, domínio da matéria e muito mais, e quiser saber o porquê ele tem esses poderes e como o Superman poderia ter os mesmos poderes que ele, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. Nesse vídeo eu vou contar parte da história que se passou na saga Riel on Earth, ou Riel Inferno na Terra, e eu vou me focar principalmente nas ações e nos poderes do Riel, e o que não estiver nesse vídeo estará no próximo. Dito isso, vamos agora ao que interessa. E logo no começo da história, uma criatura realmente enorme aparece no centro de Metrópolis, causando uma grande destruição. E como era de se esperar, o Superman aparece para combater essa ameaça. E no meio do combate, ele olha com a sua microvisão e vê o DNA da criatura. E então ele percebe que ela não está viva, o que é uma coisa bem bizarra. E logo após o Superman derrotar a criatura, a Supergirl aparece e avisa que esse monstro se tratava de um animal pré-histórico de Krypton, o que deixa tudo muito confuso. Afinal, era um animal pré-histórico de Krypton e morto-vivo. E é no meio desse diálogo que o Riel aparece pela primeira vez. Mas de alguma forma, nem o Superman e nem a Supergirl podiam vê-lo ou ouvi-lo. Ele estava totalmente imperceptível. E isso já mostra um nível de poder diferenciado. Não era para um Kryptoniano ter esses poderes. E depois desse momento, o Riel apareceu para o Superboy, e já sabia que ele era um clone, e até faz uma experiência com ele. Então o Superboy percebe que foi usado por ele e se irrita, então ele foi o primeiro a lutar contra o Riel. Ele então usa sua telecinese para atacar o Riel com escombros, mas o Riel dá uma debochada dele e lança os escombros de volta contra ele. Depois disso, o Superboy se irrita de verdade e parte para cima do Riel, dizendo que não vai mais se conter. Mas o Riel o arremessa e o domina facilmente com uma mão, e ainda diz que com essa atitude ele só estava passando vergonha, e se mostra muito superior. Mas felizmente, graças a um amigo do Superboy, os novos Titãs aparecem para ajudar o Superboy na batalha, que estava apanhando muito. E só para vocês saberem que nessa época, os Titãs eram compostos pela Solstício, pela Moça Maravilha, pelo Kid Flash e pelo Bunker. E quando os Titãs chegaram lá, eles viram o Riel massacrando o Superboy. Ele estava literalmente desintegrando o corpo do Superboy de uma forma muito bizarra. Ele estava usando seu domínio da matéria para escanear cada molécula do corpo do Superboy, para entender como ele foi feito. Basicamente, ele estava fazendo uma engenharia reversa no corpo do Superboy. Ele então começa a desfazer o Superboy átomo por átomo, ou seja, ele pode desintegrar mesmo seres muito poderosos sem nenhuma dificuldade. E quando os Titãs viram essa cena bizarra, eles partiram para cima do Riel, que disse não ter o menor interesse em enfrentar eles. E com um ataque telecinético, ele conseguiu dominar todos os Titãs, ferindo eles e tirando eles do campo de batalha. Cara, a diferença de poder era grotesca. Mas o Superboy aproveita essa distração do Riel e tenta reagir, juntando toda a sua ira em uma joelhada. E com isso, ele acerta o Riel, que ignora completamente o ataque e ainda pega o Superboy pela perna e bate com ele no chão como se ele fosse um saco de estrume. Quando os Titãs retornaram ao local da batalha, o Riel diz que poderia matá-los com um pensamento, se referindo claramente ao poder da própria telecinese, que de fato é grotescamente poderosa. Mas após isso, ele apenas se teletransporta, levando o Superboy junto. E a próxima pessoa que sentiu o poder dele foi a Supergirl, que no meio de uma conversa, ao se sentir ameaçada, atacou ele com tudo que tinha. Mas além de não ter causado qualquer dano, ela não conseguiu nem mover ele e ainda machucou a própria mão. Imagina o grau de invulnerabilidade desse cara.
E aqui o Riel começa a falar um pouco sobre quem ele é. Ele diz que é um explorador que foi mandado em uma missão antes da explosão de Krypton, com a intenção de proteger a ciência e a cultura de Krypton, e que ele veio à Terra após descobrir que havia outros kryptonianos vivos. E depois dessa pequena conversa, ele dá mais uma prova do seu insano poder. Em um único instante, ele teletransporta a ele mesmo e a Supergirl para um campo de batalha e torna os dois intangíveis e invisíveis. Cara, ele sai fundindo habilidades de uma forma muito insana. E tem mais, os poderes mentais dele são tão absurdos que após ele mostrar o que queria para a Supergirl, ele teletransporta ela novamente e a ensina a falar o inglês em menos de 1 segundo. E só para você saber, até o momento a Supergirl só falava kryptoniano. Você tem noção do nível de poder mental que é necessário para ensinar um idioma desse jeito? E essa foi mais uma fusão de habilidades maluca desse cara. E um tempo depois, o Riel vai além e encontra o Superman e a Supergirl juntos. Então o Riel explica para os dois que durante a sua jornada como explorador, ele passou por vários astros, como estrelas negras e quasares, e essa é uma das explicações para os seus poderes. No card, no final do vídeo, eu vou deixar um vídeo que eu falo o que acontece com os poderes de um kryptoniano em um quasar. Depois dê uma assistida, porque após ver esse vídeo, os poderes do Riel farão muito mais sentido para você. Mas quando Riel ameaça matar o Superboy, que ainda estava em sua posse, o Superman ataca o Riel. E mais uma vez fica claro que o Superman é mais forte fisicamente que a Supergirl. Diferentemente da Supergirl, que só machucou a própria mão, o Superman conseguiu isolar o Riel. E por isso que eu digo que para avaliar um personagem é muito melhor ver página a página, do que apenas coletar os melhores feitos, que muitas vezes são apenas pontos fora da curva. Então o Superman e o Riel iniciam a batalha, e o Riel revela que foi ele que enviou aquele monstro do início do vídeo. E como aquele monstro estava morto, isso mostra que o Riel pode criar um tipo de morto-vivo ou algo parecido. E na batalha, os dois se chocam contra o chão, causando uma grande explosão. E o que sai da explosão é o Riel disfarçado de Superman. Pois é, mais um poder desse cara. Ele mudou a própria aparência e a própria voz para parecer o Superman e atacar a Supergirl. E usando apenas uma mão, ele apaga a Supergirl e a pendura em um poste. Em seguida, ele parte para cima do Superman e com um socão, ele quase nocauteia o próprio Superman. O Superboy se junta aos outros dois e tenta parar o Riel, mas o Riel o ataca com a sua telecinese e o nocauteia novamente. Mas as consequências desse ataque virão mais à frente, então guarda isso. E quando o Superman tenta atacá-lo novamente, o Riel se mostra muito mais forte e muito mais rápido. Nenhum dos três parecia ter chances. E você lembra que eu acabei de falar que aquele ataque do Riel no Superboy teria consequências, certo? Pois bem, após a batalha, quando o Superman usou a sua supervisão para olhar o que estava acontecendo com o Superboy e o porquê ele não estava se recuperando, ele percebe que o ataque do Riel estava descosturando o DNA do Superboy. Ou seja, ele colocou uma programação genética no Superboy que iria matar ele, destruindo o DNA de cada célula dele. Que cara insano de poderoso! O Superman diz que o Riel causou um derretimento genético no Superboy com aquele simples ataque, e o Superboy só sobreviveu por causa da tecnologia kryptoniana do traje do Superman. Pouco tempo depois, o Riel ainda conseguiu miniaturizar a Kara e teletransportar ela para dentro de Kandor. Esse cara realmente pode fazer de tudo. E quando a Kara estava lá dentro de Kandor, o Riel conseguiu aparecer lá dentro em uma forma astral. Sim, ele faz isso também! E ele ainda apareceu em sua forma normal, no caso, a aparência que ele supostamente tinha em Krypton. Mas ele disse não saber o porquê o corpo dele mudou tanto e que ele tem alguns lapsos de memória. Esse cara ainda chutou o Superman e o Superboy para fora da Fortaleza da Solidão do Superman e tomou posse dela. O próprio Superboy diz não entender,
Afinal, se o Riel é um kryptoniano como eles, por que ele é mais forte do que os dois combinados? E isso tem tudo a ver com os quasares que eu falei. E vendo o quão difícil estava a situação, o Superman teve que fazer uma coisa que ele evitou ao máximo de fazer, que é chamar a Liga da Justiça. E sim, agora a Liga da Justiça vai entrar na batalha. O Cyborg ainda diz que essa é a primeira vez que o Superman chama a Liga. Normalmente é sempre o contrário, o que mostra que a coisa é muito séria. Então galera, até aqui o Riel já demonstrou ter as seguintes habilidades: domínio da matéria, teletransporte, telepatia, telecinese, criação de criaturas, um tipo de ressurreição, desintegração, metamorfose, alteração de tamanho, projeção astral, invisibilidade, intangibilidade e etc. Mas para o vídeo não ficar longo demais, eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo sobre o Riel, eu vou finalizar a história e tudo o que você precisa saber sobre ele. Teremos as verdadeiras origens do Riel, a luta dele contra a Liga da Justiça e o encerramento dessa história. E você não pode perder. Mas agora só me digam uma coisa: vocês já estão conseguindo vislumbrar o poder desse cara? Você gostaria de ver ele em um combate com algum outro personagem? Se tiver alguma sugestão de batalha, deixe aqui nos comentários. E se gostaram desse vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva. Você não acha quase nenhum canal que fala sobre esse personagem. Então deixa aquele like aqui pra gente e eu agradeço demais o apoio de todos e até a próxima.